Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, né? No vídeo de hoje são várias coisas que vem acontecendo, vem ocorrendo, só que, gente, na boa, minha prioridade não é vir aqui no meu canal para falar sobre nada, tá? Mas esse é o canal do Engenharia Civil Classificados e tem algumas discussões que, por mais que eu não me sinta apta a discutir, e talvez eu não seja a pessoa mais apta a discutir, eu preciso deixar aqui como registro. Quando avaliamos a nossa engenharia no Brasil, a gente vê que a gente tem muitas deficiências. A nossa engenharia, ela tem uma deficiência muito grande relacionada à orientação dos profissionais. Quando eu falo orientação dos profissionais, é o seguinte: desde a época da faculdade, a gente tem essa dificuldade em orientar os profissionais quando estão na faculdade. Tá, a gente é considerado profissional liberal, mas eu vou fazer o que com isso? Isso se come? Não. Como é que eu ajo enquanto profissional liberal? Ninguém te dá um manualzinho para dizer que tu é profissional liberal, que tu deve agir de uma forma A ou de uma forma B. Você vai aprendendo através de investimento, principalmente em educação, ou através também de você aprender com outros profissionais. Isso é um ponto muito importante a ser colocado logo no início dessa discussão. Eu cheguei a fazer outros vídeos sobre o assunto relacionado à PL 1024, só que eu não publiquei. Não publiquei porque eu achei que não estavam consistentes o suficientes em relação àquilo que foi, né, a PL, a proposta da PL, que é o projeto de lei 1024. O que eu, Daniela, entendi dessa PL, tá, gente? Eu entendi que no papel tá tudo muito lindo. Aliás, muito lindo entre aspas, tá, gente? Por quê? Porque não toca em problemas cruciais relacionados à engenharia e relacionado também aos engenheiros engenheiros de uma forma geral e agrônomos, né? Que é o que a PL propõe a revisão da lei 5.194, de 66. E aí seria uma revisão em relação a essa lei. Só que tem algumas perguntas que a gente se faz quando a gente lê a PL 1024, porque a minha primeira pergunta, tá, gente? Não indo contra, mas já tocando no ponto, por que dentro de uma PL tem que vir lá a fixação de benefícios para profissionais que são presidente, diretoria e conselheiros federais? Por quê? Para quê? Entendeu? Esses profissionais, eles beneficiam de que forma a engenharia, para que tenha que constar na lei relacionada à regulamentação do exercício profissional, a fixação de benefícios para esses profissionais. Aí vocês podem dizer que o presidente do CONFEA é isso, o presidente do CONFEA é aquilo, o presidente disso isso, o presidente disso é aquilo. Gente, nós precisamos entender que quando você está num cargo de presidente, você tem responsabilidade principalmente com aquelas pessoas que você representa. E como é que espera-se que os nossos presidentes de CREA, o presidente do CONFEA, representem os nossos interesses, logicamente, valorizando, colocando peso para a valorização do profissional. É claro que eu tenho que dar meu braço a torcer em relação a essa discussão, em relação à profundidade dessa discussão, que tem alguns pontos que têm sido feitas campanhas de valorização relacionada à questão profissional. Só que nós precisamos entender que o CONFEA é um organismo muito grande para beneficiar diretamente pouca gente. Porque o CREA pega os caixas estaduais e com certeza deve fazer um repasse lá para o CONFEA. O CONFEA pega os caixas de todo o Brasil e mais do Distrito Federal. Então nós precisamos entender em quem nós estamos investindo e mais ainda, como isso está retornando para os profissionais de engenharia. O que eu sempre entendi, Daniele,
de modo leigo, grosseiro em relação àquela 5194, é que deveriam haver investimentos em relação aos profissionais de engenharia, agronomia e geociência, na época que era todo mundo representado pelo CONFEA e pelos CREAS. Só que não é isso que ocorre. Então, cabe a todos os profissionais de modo individual e de modo coletivo acompanhar as ações dos seus conselhos federais e, ao mesmo tempo, do Conselho Nacional. Dito isso, vem a segunda pergunta. Nós precisamos de representatividade. Quando a gente fala de representatividade, a gente está falando das associações, dos sindicatos. Dentro da PL 1024, não apareceram ações diretas relacionadas a essas entidades. O que apareceu é que haveria rigor na fiscalização dessas entidades. Só que nós precisamos entender que quando você está, por exemplo, de uma entidade do terceiro setor, você precisa criar mecanismos para que essa entidade possa gerar recursos financeiros. É claro que o CONFEA não tem nada a ver com isso. Sim, eu concordo, o CONFEA não tem nada a ver com isso. Só que quando você tem um instrumento como o CONFEA, você tem condições de orientar aqueles que muitas vezes não têm condições de serem devidamente orientados. Dito isso, o que eu quero dizer? Questões relacionadas à valorização salarial dos profissionais, espera-se que sejam encabeçadas principalmente pelos sindicatos e associações. Esse é um ponto muito sensível, porque muitos engenheiros fogem da questão sindicato. E dessa forma a gente não encontra peso para representatividade. Tal peso, eu estou no Rio Grande do Sul. Eu moro no Rio Grande do Sul. Eu vi agora a eleição para conselheiro federal. E a questão da votação para conselheiro federal foi uma expressão muito baixa. Ou seja, muito poucos profissionais votaram nessa eleição de conselheiro federal, em relação à margem daqueles que estavam aptos para votar. Só que é claro que quando a gente fala isso, a gente tem que entender que nós, engenheiros, nós temos uma dificuldade em relação à questão de comunicação. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está ali naquela nossa bolha e tá tudo bem. É só aquele nosso mundinho básico. Só que quando a gente fala de engenharia, nós temos um grupo de pessoas que vão ser alcançadas através do nosso discurso, um grupo de profissionais que serão representados através do nosso discurso, um grupo social que vai ser impactado pelo nosso discurso. Eu não quero vir aqui e dizer que isso é uma solução para todos nós, a questão dos sindicatos e associações. Eu quero dizer que é um caminho para a representatividade. Voltando, para a nossa PL, que a gente, querendo ou não, a gente está discutindo a questão da PL, tem um ponto que me chamou um pouquinho a atenção. Essa PL, ela fala que o pessoal do CREA Júnior, é um caminho para as novas lideranças. Gente, o que eu, profissional, experiente da engenharia, entendo como formação de líder, que, se eu muito não me engano, é essa citação direta que é dita lá na PL 1024. Um líder, ele precisa ter experiência. Um líder, ele precisa ter visão do coletivo. Um líder, ele tem que entender quais são os interesses que ele está representando. Estamos vendo uma leva de profissionais dentro da engenharia que não entendem o coletivo e acham que é apenas única e exclusivamente necessária a sua própria representatividade em relação a si próprio. Só que quando a gente fala de representar outros profissionais, existem outros interesses a serem representados. Existem necessidades relacionadas àqueles profissionais que precisam ser representadas e ouvidas.
Então, sinceramente, cá para nós, eu acho que o CREA Júnior não seria um bom caminho para a formação de líderes. Líderes no sentido do âmago da questão, líderes conscientes em relação às questões básicas que os profissionais de engenharia precisam. Aí você pode me dizer o que os profissionais de engenharia precisam. Eu digo sem sombra nenhuma e de modo meio que aliviada hoje em dia que os profissionais de engenharia eles precisam de profissionais que tenham visão da engenharia. E o que seria exatamente essa visão da engenharia? É uma visão relacionada ao impacto que o profissional da engenharia provoca na sociedade. Nós estamos num momento que, se você olhar um pouquinho para a sua janela, você vai ver que nós temos problemas dentro da nossa sociedade, fruto principalmente da falta de valorização de profissionais de engenharia. Nós temos prédios antigos que precisam ser revisados, criados projetos que possam ser incorporadas energias limpas. O que seria energia limpa? Energia eólica, energia solar e o reaproveitamento dessa energia para a alimentação daquele prédio, nem que seja apenas para alimentação coletiva. O mesmo vale para a questão relacionada ao reaproveitamento de águas. Pode ser criado um sistema de água reaproveitada para serem utilizadas para as descargas, principalmente de prédios comerciais. Esse é um dos pontos que pode ser avaliado dentro da nossa sociedade e apresentado para o maior número possível de profissionais, para que eles tenham visão em relação a isso. Isso pode gerar um negócio e, ao mesmo tempo, pode criar renda dentro da nossa sociedade. Nós precisamos de profissionais de engenharia que entendam que a falta de infraestrutura básica que afeta a nossa sociedade pode e precisa ser melhorada por esses profissionais que estão se formando agora, bem como pelos profissionais que muitas vezes se ausentaram da profissão. Nós precisamos estar conectados com o futuro. A IA, ela pode ser utilizada, por exemplo, para melhorar a nossa comunicação, a nossa forma de se comunicar e, ao mesmo tempo, de dar esperança para outros profissionais no sentido de empreenderem dentro da engenharia. Gente, eu acho que eu já me alonguei muito. Esse papo ele é extenso. Essa PL, ela não representa os interesses do coletivo como um todo, dos profissionais de engenharia. O que faltaria nela, por exemplo? Maior representatividade relacionada à questão das mulheres. Programa Mulher, eu não vi nem citação dentro da PL 1024. Outra questão, né, que poderia ser citada, ter sido citada dentro da PL 1024, Programa Mulher. Outra questão também, a questão de inclusão de profissionais. Inclusão na pesquisa, inclusão de profissionais. Criar um mecanismo de botar a nossa massa de profissionais no mercado de trabalho, porque tem muitos profissionais que desistiram da profissão, estão em outras áreas porque acham que não tem mercado suficiente. Nós precisamos orientar os profissionais de engenharia e mostrar para eles que eles podem sonhar com uma vida melhor, mas que eles precisam entender que eles vão precisar investir na educação e, ao mesmo tempo, investir em outras pessoas. A gente está num momento, seja da nossa política nacional, seja da nossa visão social, onde as pessoas não estão dialogando com pessoas, as pessoas preferem excluir as pessoas preferem bloquear as pessoas, ao invés de sentar numa mesa, conversar com as pessoas sobre o que elas podem fazer juntas para melhorar a nossa sociedade. Ainda nessa vibe de revolução, né, que nós precisamos muitíssimo evoluir e fazer uma revolução dentro da engenharia, no sentido de colocar os nossos profissionais da engenharia para encabeçarem projetos. E aí eu chego num ponto que me pareceu um tanto quanto delicado dentro da PL 1024.
Na PL 1024 fala que em face de escassez de mão de obra é considerado lá a questão de suavizar para que o pessoal lá de fora possa ter validado o seu diploma no país. Gente, eu vou botar grosseiramente aqui, tá? Mas talvez na descrição eu coloque certinho o parágrafo, como é que fala lá. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, isso nem deveria ser comentado, gente. Em face de escassez da mão de obra, nós possuímos profissionais com mestrado e doutorado desempregados. Ah, só está desempregado quem quer. Pode ser uma questão. Mas nós precisamos entender que os profissionais eles estão numa caminhada evolutiva. E quando o profissional está numa caminhada evolutiva, ele precisa de orientação. Então, o ideal é que haja alguém que tem poder sobre ele, como, por exemplo, o sistema, para orientá-lo. Nós não esperamos que o sistema pegue na nossa mãozinha, mas a gente espera que o sistema crie meios de apoiar os nossos profissionais. Apoiar, orientar, mostrar para esses profissionais que eles são valorizados dentro do sistema e não que as taxas que eles pagam são valorizadas dentro do sistema. E aí vem algumas críticas aqui, né? Na PL 1024 eu não vi nenhuma forma de transparência em relação à questão de viagens e eventos que os profissionais de diretorias, presidências venham a participar. A meu ver, cá para nós, eles poderiam muito bem fazer um relatório depois que eles participassem desses eventos em relação às atividades que eles participaram, bem como qual benefício eles trouxeram ou aprenderam nesses eventos. E até propor algum tipo de ação que eles possam compartilhar os conhecimentos que foram adquiridos nesses eventos, porque afinal de contas, nós profissionais de engenharia investimos nesses profissionais que foram fazer esses eventos. Não, gente, eu não quero fazer uma guerra contra o sistema, mas está na hora dos profissionais de engenharia entenderem que o sistema somos todos nós fazemos parte do sistema. E apesar de muitos profissionais terem largado a engenharia, cancelado o seu diploma não, o seu registro, né? Suspenderam o seu registro, apesar de tudo isso, vocês ainda são engenheiros. E a melhoria da engenharia depende de todos nós, da forma como a gente se relacionar com o sistema e da forma como a gente trabalhar em prol da melhoria do sistema, tá bom? Então, para hoje, eu acho que essa fica uma reflexão extremamente válida em relação à PL 1024. Eu quero convidar vocês a lerem a PL 1024. Não fiquem só batendo palma para o pessoal que faz um discurso bonitinho em relação à PL 1024. Todo mundo tem direito a achar o que quiser em relação à PL 1024. Mas leia, tenha a sua própria opinião, que isso faz toda a diferença, tá bom? Gostou do vídeo? Curta, comenta, compartilha, deixa teu like, te inscreve no canal. Olha os meus e-books lá na Amazon, tá bom? Um grande beijo, até a próxima.